Nelson Rodrigues. Muito já se escreveu sobre Nelson Rodrigues. Quem era Nelson Rodrigues? Um imoral, um amoral, um devasso, um reacionário, um moralista? Nada melhor do que conhecer Nelson Rodrigues por ele mesmo. A Sônia Rodrigues organizou esse maravilhoso livro, Nelson Rodrigues por ele mesmo. E aqui então nós poderemos conhecer o que Nelson Rodrigues pensava sobre ele mesmo, como ele se caracterizava e se julgava. Separei algumas partes interessantes. Inicia na sua apresentação a Sônia Rodrigues, lá no final dizendo: era Nelson reacionário? Suas ideias sobre o Brasil, sobre a arte, sobre adaptação em cinema, relacionamento homem e mulher, amor são ridículas? Pode ser, mas são dele. Nelson em estado puro. Uma passagem muito interessante aqui do Nelson Rodrigues, sobre a questão do que ele pensava sobre a fome. A fome não tem limites. As pessoas fazem aquilo que jamais pensaram que fossem capazes de fazer quando passam fome. A sua ideia que ele tinha sobre ele mesmo como escritor. Dizia ele: não sou um escritor unânime, porque a unanimidade é uma burrice. E aqui ele fala sobre a questão do álbum de família. Diz ele: escrevi o álbum de família e foi o rompimento com meus admiradores, embora eu ainda tivesse aquele conflito de querer o elogio. Mas ao mesmo tempo senti que devia partir para as últimas consequências. A família do meu álbum não é uma família de esquina, é a família humana. Ora, em 1946 a censura olhou este álbum e declarou: tem incesto demais. Como se o incesto pudesse ser de mais ou de menos, disse Nelson. Aqui outra passagem interessante, como ele imagina e monta suas peças. Eu, quando faço as minhas peças, a verdade é que não penso neles, o público, mas cogito de possíveis reações e preservo uma única qualidade, o de ser irredutível, ou de não fazer concessões. A peça é o que deve ser segundo a sua natureza, a sua personalidade. Não quis agradar a ninguém, e se alcançar esse resultado, desculpe, meu tom é arrogância apenas aparente, foi sem querer. Portanto, eu não penso no público, eu não quero adulá-lo. Ele pode reagir como lhe parecer melhor, repartirei seu julgamento. Desejo um sucesso, mas não sacrifico por ele uma vírgula do meu original ou a concepção de uma única cena. Isso nem implica num ato heróico, mas exprime somente um dever elementar de dignidade autoral. Sobre a Senhora dos Afogados, disse o Nelson: Senhora dos Afogados também foi vaiada na estreia e também considerei fabuloso. Faz parte do teatro desagradável, das peças desagradáveis, pois a partir de álbum de família, enveredei por um caminho que poderia me levar a qualquer destino, menos ao êxito. No fim, ele acabou com todo o êxito do mundo. Sobre o Beijo no Asfalto. O Beijo no Asfalto é a história do amor derrotado. Aqui ele fala sobre ele, já fala sobre o que ele pensa do amor. Todo amor é a história de uma derrota, porque o homem, há milênios, ama errado. Ainda falta muito tempo para que o homem possa amar certo. Tudo nos induz ao equívoco do amor. A educação, o ambiente social, familiar, a comodidade nunca nos levam ao amor total. E o amor até agora só se tem realizado por acaso. Muito interessante essa observação do Nelson. Tenho notado que acontece com as minhas peças uma coisa muito interessante. Geralmente, elas desagradam aos cretinos de ambos os sexos. Se ele achava que era não pornográfico, diz ele: não sou pornográfico. Pelo contrário, me chamo de moralista.
O único lugar onde o homem sofre e paga pelos seus pecados é em minhas peças. E ainda sobre a questão da moralidade. Nunca fui escritor imoral. Injusta esta reputação que ganhei, disse o Nelson. O que apresento no palco é a pornografia dos outros, a imoralidade dos outros, a frustração dos outros. E muitos não aceitam isso porque se reconhecem nos meus personagens e não porque eu seja imoral. Uma observação interessante que ele faz sobre Machado de Assis. Nenhum escritor brasileiro me impressionou, disse Nelson. Machado de Assis é quase um grande escritor, na opinião do Nelson. Está, por isso mesmo, solitário no Brasil. Aqui sobre a vida, muito interessante isso. A experiência jornalística me deu uma certa visão do mundo. O mundo visto da redação é realmente hediondo. O homem fracassou. Se houvesse uma guerra nuclear e acabasse o mundo, não se perderia grande coisa. Mas, repito, a experiência comunista é o que há de pior nos últimos 30 milhões de anos, disse Nelson. Sobre se era ou não reacionário, o que ele dizia sobre ele mesmo? Eu sou reacionário porque sou pela liberdade. O não reacionário é o comunista que não tem liberdade nem para fazer greve. O socialista ortodoxo deve engolir a castração imposta pela União Soviética e vem me falar de liberdade? Sou um reacionário. Reacionário é aquele que quer liberdade, quer o pão e se recusa a admitir que o Estado tome conta dos seus filhos. Eu não sabia que o Nelson era anticomunista, mas também fazia as suas críticas ao capitalismo. Veja, a nossa época inaugurou um tipo novo de escravo. Este escravo que o nosso tempo descobriu e fabricou. Feliz e eufórico, que dá a vida para ser realmente escravo. Para não pensar. O sujeito paga para não pensar, morre para não pensar no capitalismo. Sobre a questão do amor, novamente. O amor, a morte de um amor é pior do que a morte pessoal e física. E por fim, aqui o Nelson manda um recado para os jovens. Eu recomendo aos jovens, envelheçam depressa. Deixem de ser jovens o mais depressa possível. Então, livro sensacional, organizado por Sônia Rodrigues. Nelson Rodrigues, por ele mesmo.